Boa noite a todos. O Jornal Mundo Especial hoje, 1º de setembro de 2019, vai versar alguns conceitos do filósofo Blaise Pascal sobre algumas fundamentações que ele viu sobre 3 características do ser humano: o homem geômetra, o homem de finura e o homem mecanicista. Não, você está confundindo. O mecanicista é atual chamado de geômetra. Então, o geômetra... Geômetra e o espírito da finura. O espírito da finura. Eu queria que você conceituasse essas 3 vertentes para mim, como você entende. As duas vertentes. O geômetra é aquele em que tem os princípios já elaborados, ele usa para fazer algo que torne verdadeiro ou falso, mal ou bom. Então o geômetra, traduzindo para hoje, é mecanicista, se chamaria mecanicista. Mecanicista seria o termo atual, porque antes, lá na época, não tinha essa questão de mecanicista. Outros filósofos que vieram depois que colocaram essa questão do mecanicismo do ser humano. Então o geômetra, ele não tem então um fundamento, ele só pode ser ordenado e sistematizado? Ele é sistematizado. Porque ele tem princípio, é assim, vamos clarear. O da finura, eles faz os princípios e as consequências ele não sabe o que vai dar. Mas veio Descartes e falou assim, tem que ter um meio, início, meio e fim. A tese e a antítese. Para provar que aquilo pode ser feito ou não como realidade. Que palpável. No pensamento, em qualquer coisa. Aí veio a mecanicidade do ser humano. Já o Pascal... Aí, esse carro atrapalha, né? A música atrapalha para nada. Passou um pessoal com música alta aqui agora. Bom, primeiramente vamos pegar os geômetras ou mecanicistas, eles usam mais os princípios para chegar de uma determinada consequência. Já os da finura, os intelectuais, eles fazem os princípios e não usam, sabem, pode fazer consequências diferentes, que pode ser ruim ou boa. Já o geômetra ele não quer saber de consequência, ele vai nos princípios, vai até o final. A maioria do ser humano usa princípios. Só o pensador, o intelectual, que ele pode ver as consequências. Só que as consequências podem ser boas ou ruins. Certo. Agora eu queria que você delineasse o quadro, depois dessa exposição sua, o que você me diz então, aonde que entra nesse tripé o espírito da finura dentro desses duas situações? Vamos colocar assim em termos de entender melhor um pouquinho. Vou pegar fazer uma analogia do futebol. O técnico, ele tem várias teorias, vários princípios, mas só que ele não sabe as consequências desses princípios no jogo. Ele os jogadores vão pegar o princípio, que são os geômetras, o técnico é o homem do pensamento, o intelectual. Ele vai fazer os esquemas táticos. E vão fazer com que o jogador treine com princípios. Então esses princípios vão ser adequados no treinamento. E ele vai se tornar, depois vai ser o jogo, vai ver se é consequência, vai perder ou não vai perder o jogo. Se for um esquema tático com princípios bons, ele vai vencer o jogo. Se for, os jogadores também vão ter engajado nesses princípios. Isso ocasiona várias coisas. Por exemplo,
vou pegar uma consequência, um princípio, o nazismo. O nazismo tem um conjunto de princípios que levou a consequências exageradas. Mortes, milhões de mortos. E as consequências doutrinárias. Pelas consequências que houve a doutrina. Não houve uma ética, um conjunto de bem-estar, de leis, de princípios que seguissem normas que fizesse bem à sociedade. Então a ética ela deixou um pouquinho a desejar nos princípios. Então eles não viram as consequências, só viram os princípios. A ética então entra em todo segmento do conhecimento humano? A ética ela entra em todos os princípios do conhecimento, porque se não for aplicada uma ética boa, vai dar as consequências más. Certo. Por que você acha que o filósofo Blaise Pascal dizia que pelo sentimento nada entende em termos da consequência do raciocínio, pois não busca os princípios? Quer dizer, as emoções e paixões elas não têm condições de buscar os princípios? O ser humano é movido, segundo o Pascal, pelo espírito, pelo espírito das inquietações e das afeições. As afeições é no senso comum, é do senso comum. Então, quando se coloca uma ideia com vários princípios e não vê as consequências, você deixa de ter um método. O método chega no final e você não consegue. Nas ideias é pior. O método colocado por exemplo, o princípio de fazer um câmbio de carro. Sem um câmbio o carro não vai andar. Só se for empurrado por ser humano, mas ele não vai andar. O carro ele precisa de rodas, ele precisa de toda uma mecanicidade, vários princípios para poder fazer o carro, que vai dar um modelo e a consequência. A consequência é o carro. Então o intelectual bola primeiro os princípios, depois é jogado para o homem mecanicista ou geômetra, que o Pascal fala. Então quando se fala assim de um câmbio, aí os princípios são colocados, vários princípios, como é que coloca um parafuso, como é que coloca isso, coloca aquilo, e aí vem o homem geômetra e faz aquilo. Ele não vê ele vê o produto só, o produto feito, ele não vê os princípios, né? Ele vai lá, ele automaticamente vai e faz. Isso aí gera, né, como a sociedade gerada, né, pela ética, por princípios, se for maus princípios, a sociedade ela degenera. Degenera. O que você poderia me dizer, qual o âmbito que entra assim, a sutileza dentro desses três aspectos? A sutileza é tentar conseguir fazer melhor dentro da ética. A ética ela é fundamental para poder fazer que o ser humano possa entender as coisas como de Deus, como outros, como os milagres, como por exemplo, porque o homem ele mede para, tô pegando algumas coisas aqui para ficar mais claro, a necessidade que ele sempre está postando, uma necessidade que seja com princípios bons ou ruins. Então quando se fala em como conseguir a melhoria, como é que consegue ter a finura, ele não consegue ver o todo, o tudo, porque são partes, né? Por exemplo, na época da escravidão, tinham princípios que o homem branco era superior ao negro. Então a ética da época
foi os primórdios, né? A ética sempre foi desvalorizada pelo ser humano. E o pensamento veio, os modelos de crer em princípios se mostrou historicamente que as pessoas criavam e criaram foram errados. Então uma nova concepção sempre vem os filósofos. Os filósofos vêm com novas ideias para aplicar o bom senso ou buscar a sutileza. Buscar a sutileza. A sutileza. Aí vem os filósofos tentando buscar a sutileza. Mas é uma nova sutileza, um novo conjunto de consequências e princípios que vão dar o conteúdo, vão dar o método. Fala em método, René Descartes, o grande filósofo criado pelo método cartesiano, ele coloca os princípios e consequências. Há uma crítica feroz de Blaise Pascal da questão, que eles divergiram na questão ética, que é dar esses problemas. Você pode delinear o quadro para mim? Tanto Pascal, e Pascal, né? Desculpe, Pascal, como Descartes, eles não conseguiam ver as paixões. As paixões que o ser humano tem. A medida de paixão. Porque é o seguinte, o que é uma paixão? Forma-se um conjunto de princípios e consequências e forma uma doutrina. Essa doutrina é seguida por milhares do senso comum. Sendo esse senso comum fácil de manobra, ou massa de manobra, ele pode, porque ele geralmente é modelado pelo uso e costumes da época, ele fica à mercê dessas dificuldades onde o ser humano não consegue usufruir, melhorar as condições do ser humano. O que você me diz para mim que as finalidades e as consequências elas têm sempre ser pautado pelo maestro, seja de qualquer setor da vida que o ser humano guia, segundo toda essa exposição? Então, porque a ética, no caso aqui, porque no caso que tem que ter a justiça. A justiça, ela tem uma razão de ser. Se não há justiça que junte a ética, não consegue se ter o espírito das consequências boas. Só ela pode pautar a realidade de qualquer princípio. Os princípios comandam o ser humano. Os princípios ele é colocado pelos filósofos e se perpetua ao longo de um tempo. Então vem um filósofo, coloca ali, as pessoas buscam as ideias dele e ocasiona figuras que vai manter o homem com princípios e consequências. E esses princípios e consequências que você está falando dessa perpetuação, na história vai julgar se foi bom ou se foi mal? Exatamente, se os modos de crer, porque o homem faz uma aposta, ele vai crer ou não crer nos princípios. O princípio, vamos colocar aí um princípio hoje, o brasileiro. O brasileiro não tem princípios, foi sempre, a maioria das vezes, sem princípios. Por isso que está essa bagunça no Brasil. Vamos colocar princípios que geraram consequências negativas. Que geraram negativas, geraram conclusões negativas. E até hoje, ainda politicamente está ainda nos princípios errados. E a ética que deveria estar no Congresso e no Judiciário, se fala tanto em ética, mas não consegue, porque a ética ela foge do alcance, porque ela existe princípios, e os brasileiros, os princípios do Brasil estão
são banais. Porque você acha que entrou essa falta de princípios na sua organização institucional, na sua forma de organização geral? Exatamente, geral. Porque você pega a moral. A moral do século XV, XVI, XVII aqui no Brasil, do século XVII é uma. A moral do século XX, outra. Nós não tivemos uma moral boa, na verdade. Nós nascemos imorais e, em razão dos seus efeitos, foram criados esse modelo brasileiro, que é um modelo brasileiro sem muito princípio, sem ética. E agora segue-se as consequências. Aí escolhe as consequências de que um povo que não pensa, um povo que não dá valor às ideias, um povo que é radical, acho que o Brasil é o melhor do mundo, acho que se você falar... As paixões. Então ele se perde nas figurações que vem no conjunto doutrinário dos princípios e consequências. As consequências e princípios vai dar a doutrina. Então a doutrina ela é seguida por várias pessoas. Pode ser boa, mas cria explosões de ideias, mas só que por senso comum ele segue. Por senso comum ele segue quando joga um princípio. Aqui no Brasil joga um princípio aí. Jogou que precisa ter arma. Eu não estou sendo Lula, eu não sou Lula. Que joga arma, vamos jogar. Então achou que é um princípio bom isso pro Brasil. É um princípio, mas sem gerar as consequências. Você não sabe as consequências, então gera. Então não sabe as consequências daquele específico. Porque você colocar os Estados Unidos, eles desde pequenininho, desde a formação histórica deles, eles usam arma. Tá lá na Constituição que ele pode usar arma. Por isso que é livre a compra e venda nos Estados Unidos. E já tem uso e costume. Aqui no Brasil, se houver... Não sabe da consequência. Não sabe da consequência disso ainda. Ele coloca e as pessoas engolem isso aí aqui no Brasil. O Brasil não tem muito ética. Por causa das consequências. Agora, mudando o foco totalmente, foi muito bem exposto por você, vamos voltar ao foco do Pascal, do seu artigo. Ele diz a seguinte coisa, que a fé trabalha com probabilidades de crer, e ela é, em certo sentido, uma aposta, a crença em Deus. Como você vê essa exposição do filósofo? Se existe a probabilidade de não crer, no que é uma aposta? Porque o homem ele precisa ter, pelas paixões, ele vai buscar uma aposta. Se ele é ateu, se ele não tem religião, ele não aposta no ser superior, nas opiniões, no conjunto doutrinário. Então ele fica sem doutrina, ele fica um vazio. Enquanto aí é o homem geômetra sem fé. O homem geômetra sem fé. E o homem geômetra com fé, ele vai buscar, ele vai apostar. Ele aposta que vai ter o paraíso. Ele aposta que se ele rezar mais, ele consegue mais benefício. Então ele sempre está na aposta. É por isso que ele fala da probabilidade. A probabilidade da aposta. Porque é tudo probabilidade. Inclusive, foi nisso que Pascal e Descartes esqueceram da probabilidade. Das probabilidades. Das consequências e das probabilidades. Que um falou que a razão não salva o coração. Então eles esqueceram da probabilidade de acontecer um mal. Porque eles não avaliaram sobre as emoções e paixões humanas. Exatamente, não realizaram as emoções e paixões humanas. Na visão de René Descartes, ele não previu as situações flutuantes das emoções e sentimentos durante os tempos. Porque é seco, ele tinha que ter meio, início e fim e vai acontecer alguma coisa. Ele acontecendo alguma coisa, ele não viu a consequência. Esse era o grande dilema dele. Ele só colocou
o método, mas ele não falou assim, ó, as consequências podem ser ruim ou boa, mas não colocou a questão das paixões, As paixões não em pauta. que foi colocado por Pascal. Pascal falou das paixões. E quem falou mais foi Baruch. Baruch Baruch filósofo. falou. Baruch. Expressou mais essa questão. Baruch explicou. E a ética foi Immanuel Kant, né? Kant Immanuel enfatizou Kant mais. enfatizou mais a ética, né? Isso aí vai ser um tema do próximo. Os próximos vídeos, né? Você Os acha próximos. que a justiça a justiça nem tudo que é legal é justo, tem baseado na ética? Vamos pegar aí os princípios da pena de morte. Ela é ética ou não é ética? Aí tem que ser discutido as consequências. As consequências dele. Então, quando eu pego a ética brasileira, não se coloca. Estão falando em pena de morte, etc. Pena de morte, tá? Para ter pena de morte. Mas é a consequência da pena de morte, ele vê que o homem não crê ou crê. Essa questão de crer ou não crer. Então a crença em princípios falsos leva às consequências falsas. As probabilidades são 100% de falso, como aconteceu com várias ideias, socialismo, o nazismo, o Fascismo. cristianismo também. São várias coisas que Que acabaram as tradições, os costumes, que em certo sentido parece que não estão pautados dentro de uma realidade, ela não consegue se observar que certas doutrinas podem estar levando ao cadafalso? Então, porque o homem, ele não está medido em ideia das consequências. Ele vê uma pessoa com uma explosão hoje do seu... É um homem geômetra, dos seus princípios. Ele vai pegar o princípio e vai pegar o mecanicista e vai jogar as ideias ou o conjunto doutrinário. E eles captam esse conjunto doutrinário e fazem grandes coisas ou boas coisas, ou más coisas. Pode ocasionar guerras, pode ocasionar variedade de consequências. Você considera Pascal místico ou um pensador? Pascal, ele é o espírito da finura, né? É um pensador. Ele tanto Descartes também é pensador. Então, os filósofos, eles criam um conjunto de doutrina e com princípios. E isso leva, quando uma pessoa que lê tal coisa, tal filósofo, se adentra nos princípios e vê as consequências. Então eles são formadores dos princípios e consequências. Quer dizer, então, tudo na concepção pascalina o homem se forma por princípios, gera uma série de mobilidade, ele ancora no homem geômetra e o homem geômetra vai fazer as finalidades. A finalidade, o homem geômetra faz a finalidade. Eu coloquei o exemplo do câmbio, né? Ele vai à finalidade, ele vai buscar lá a finalidade de ter o câmbio. E se colocar uma grande ideia? Não, então eles criam um corpo, os líderes que estão na massa aí, que é o que sai, que vai jogar com os princípios, eles colocam que o Brasil, por exemplo, vai melhorar. Sempre colocando o Brasil vai melhorar, o Brasil vai melhorar, o Brasil vai melhorar. E é isso, é por causa de mim, é por causa de mim. Então coloca a figura dele fazendo profecias. Profecias que depois não se cumprem. E aí fica figurativo, né? E não acontece nenhum milagre. Milagre brasileiro, né? Que foi feito em setembro. Foi um claro, milagre que aconteceu de 64. Aí eu muito questiono por causa da tortura. Claro que teve um conjunto de ideias
de princípios que fugiram das consequências. Mas sabia que na tortura ia ter consequência, que é a resposta. Então usava-se a tortura na época. Né? Para pegar as consequências, para ir atrás, para lutar. Então havia dois polos com princípios diferentes. Então há aí um conflito de princípios dentro da sociedade. A sociedade vive em conflito de princípios. E se não for ético, que não tiver pautado por um conjunto de ideias que a melhorem, que adequem, fica perigoso. A ética caracteriza por normas e princípios que guiam o comportamento humano. Ela está no âmbito de todas as esferas do mundo, humanas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que não é provocativa. Da onde poderia surgir um princípio tão nefasto como o nazismo, um princípio tão nefasto como o fascismo, que levou o ser humano a esses princípios e consequências tão negativas? Porque o interesse do ser humano é a paixão, as paixões, né? Que o tanto o Descartes como o Pascal deixaram um pouquinho de falar de paixões. Então as paixões, elas surgem em cada conjunto de doutrina. Sendo assim, dá as consequências. A doutrina, com seus princípios todinho, vai dar bom ou ruim. E aí as consequências, né? E as consequências do nazismo, do racismo, por exemplo, poderia pautar uma o racismo, todo um conjunto, até a igreja cristã, até a religião cristã, teve fundamentos para alegar a escravidão negra, o negro, que é inferior, né? E criou um princípio que não foi ético. Foi aonde as consequências? Porque a ética, ela demanda que seja justa, que tenha justiça. Então, justo para o ser humano é ser bem, como Montaigne falou, carpe diem, aproveita o dia porque você não tem outro dia. Sempre aproveita o dia para melhorar as suas condições de vida. Então, lá na época, quem é que sempre está no poder? São poucas pessoas que estão no poder. E com princípios que vai dar para a massa vai ser movimentada. Daí é das grandes mobilidades, dá um conjunto de teorias, dá um conjunto de princípios que vai ter consequências que pode ser negativo, que nem foi a escravidão. Mas uma observação ainda dentro do contexto você foi muito bem feliz na sua exposição. Hoje, nos tempos modernos de hoje, com todo o avanço que existiu, o que está carente o mundo hoje? De ética, né? Ética. Esse mundo mágico e fantástico. A ética, uma ética sem ética, que é um conjunto de bens e de bons costumes e de princípios e consequências boas, é muito difícil porque o conjunto doutrinário de poucos líderes, né? De líderes, eles conseguem mobilizar os chefes de Estado, os presidentes, né? Os grandes líderes que tiveram, conseguiram fazer como Cristo fez um conjunto de doutrina, mas depois veio botaram os princípios e colocaram princípios errados. E outras consequências. Então, quando há paixão envolvida, perde-se. A paixão envolvida perde. Faltam só mais duas perguntas, mas quase fechando. Essas coisas que o Blaise de Pascal expõe sobre o homem geômetro e essas questões de princípios e acontecimentos, você parte dos princípios de análise dele, o que você acha que intuiu o jovem Pascal conceituar e até trabalhar esses assuntos ele como filósofo? O que você acha? Ele passava um momento do iluminismo, né, onde as pessoas estavam vendo um novo mundo, como é que surgiu um novo mundo. Ele e Descartes, eles viveram junto, os dois, os debates dos dois, só que esqueceu que dentro do método, tanto dentro do método como da visão do homem geômetra e do homem da finura, ou homem mecanicista ou intelectual,
esqueceram que existe as afeições. As afeições, os afetos e as opiniões que dão falsos conceitos. As opiniões dão falsos conceitos. E vai pautar a realidade do indivíduo. A realidade é modificada com princípios, simples princípios que a pessoa vai hoje no meio de televisão, joga um princípio, acha que aquilo é certo. Joga na novela, acha que aquele princípio é certo. Então há princípios que pode se dar bem ou não, né? Então, os princípios e consequências são o principal. Lembrando muito bem que os princípios levam às consequências. Então sempre está ligado, princípios e consequências. Se os princípios são ruins, as consequências também serão ruins. Certo. Se os princípios são bons, dentro da ética, né? As consequências são boas. Quer dizer que as tradições, os costumes, uma série de coisas que estão institucionalizadas na organização social, ela tem uma influência tremenda. E se ela não tiver ética, o negócio fica mais complicado? Fica mais complicado, porque a aposta no meio de crer, né? Como Pascal falou, há uma necessidade da aposta, mas essa aposta ela não pode ser negligente, porque há, sim, consequências ruins. Então, sendo negligente, como as palavras aí de repente o Fonaro falou lá da Amazônia, falou que não queria nada disso e fica... Ele não está medindo, eu estou colocando o exemplo do Bolsonaro, ele não está medindo as palavras, quando ele coloca as palavras como princípio, porque ele é líder. Ele é líder. Ele coloca a liderança, ele jogou um princípio e as pessoas que são bolsonaristas vai seguir esse princípio dele. Então acho que aí que a massa de manobra vira modelado por causa dos princípios. E se o ser humano entra nos princípios, ele vai na paixão, e a paixão sempre leva a ética para baixo. Que se medir pelas paixões, a ética não prevalece, porque a ética precisa de princípios bons para dar consequências boas. Belíssima explicação. É como diz o Pascal, diz sua concepção, que todos os homens querem a justiça e seus atributos. Porém, sem os princípios bem delineados, vai gerar consciências históricas em questões profundas. Exatamente, aconteceu com Pascal que disse. O nazismo, né, Pascal? Isso acontece com o nazismo, porque o homem geômetra, ele atua no sistema, o senso comum está fora, que existe o homem geômetra e o homem mecanicista, né? O homem mecanicista, que na linguagem atual, o geômetra é mecanicista, enquanto o Finura é o filósofo, é o pensador, é o intelectual. Então eles precisam, ambos sempre precisam do que os princípios e as coisas sejam bons para ter consequências boas. Um técnico não ganha um jogo se não tiver esses princípios e consequências. Sempre se perde o jogo usando os princípios e as consequências. Vendo os princípios, tudo na vida do ser humano tem princípios e consequências. Aí tem a responsabilidade dentro da ética. Eu sou um sujeito ético com princípios bons ou maus. Então, como é que vai ser situar o sujeito na ética? Com princípios bons e com consequências boas. Ele vai ter princípio para ter consequências. Sempre assim, né? No método que Descartes se perdeu foi que existem os princípios, a grande discussão dos dois, né? Ele falou que método, precisa de início, meio e fim. O Pascal falou, não, precisa de ter princípios, bons princípios, com um olhar só de bons princípios, com bons princípios, se tem boas consequências. Então foi o grande debate dele. Divergência. É a grande divergência que os dois tinham. Essa divergência foi assistida por muita gente, umas 200 pessoas. Foram os filósofos da época, foi o ápice do iluminismo, né, os dois, né? O ápice. O ápice. De giro máximo. Que ninguém levou em consideração até hoje que Pascal falou as consequências e princípios,
vão dar a miséria do homem sem Deus, vão dar a necessidade da aposta, né? Sempre vão a necessidade de crer ou não crer. Então sempre vai uma busca de uma moral, de uma doutrina. Então sempre vai buscando e perpetua. O duro é a perpetuação. A perpetuação da consequência. Na consequência. A consequência, se for no caso do Hitler, do nazismo, outros e mais outros. E mais outros e mais outros. Agora, para fazer uma análise social quase conclusiva, está quase fechando. O mundo acadêmico brasileiro ele é dominado por uma série de ideias academicistas, de tal forma que a palavra de qualquer filósofo que fundamenta uma crença que fala a palavra Deus, parece que dá a entender que o filósofo não presta. Não presta no sentido da palavra, não é apreciável. Você acha que Pascal foi muito pouco entendido aqui na nossa cidade? Sim, porque nossa sociedade foi predominante doutrinário, né, de esquerda. A escola foi de esquerda, né? Os princípios. Os princípios tudo de esquerda. Uma boa parte dos princípios foram de esquerda. Colocaram Paulo Freire, colocaram pedagogia do oprimido. Então, afastou o olhar. Afastou o olhar com princípios falsos que deu a educação hoje brasileira. Com princípios falsos. Dogmatizado. E Manuel Bolsonaro também, ele não tem princípio também, porque nem aumentou o salário. Ele não aumentou, ele não mede consequência, ele não aumentou o salário do professor, que falou que ia dar prioridade para a educação. Ele jogou um princípio, vou melhorar a educação. Um princípio. Mas no final não fez até agora. As consequências não tem nenhuma. Ele não fez nada, por enquanto. Só a reforma previdenciária, que ainda não mediram as consequências, só fizeram a reforma. Mas lá no futuro, eles querem economizar 1 trilhão. Mas as consequências do povo, e tem uns que defendem e uns que não defendem. As consequências virão. Elas virão um dia no futuro. No futuro virão. E prejudicará alguns ou melhorar o lado do Estado. Ele não foi benéfico para o ser humano. Porque a lei anterior, o homem trabalhava menos. Então ele jogou um princípio que para desafogar o Estado, para ficar economicamente o país ir para frente, tinha que ter a reforma da Previdência. E até agora foi feita a reforma, está sendo feita a reforma, sendo julgada a reforma, ela está aumentando mais o tempo de trabalho do ser humano. Quer dizer, ele vai ter menos. Perpetuando uma nova fase. Um novo costume, um novo uso. Uma nova fase vai mudar as relações gerais. Então o ser humano ele não está sabendo das consequências, ele lançou os princípios. Mas as consequências só no futuro saberá. Você está tocando no aspecto brasileiro, eu observei atentamente o que você disse, mas um fato me chama a atenção sobre as paixões humanas. A semana passada, eu não vou citar o nome da equipe, uma equipe perdeu 2 pontos no Campeonato Brasileiro. Alguém fez um coro na torcida, conclamando ela a gritar gritos eufêmicos. Racista, então, né? Então você diria que quem estava lá gritando aquele grito nem sabia porque estava gritando? Não, sabia sim. Esse que é o problema. Que o cara não usou a ética. O povo está tão acostumado sem ética. Que ele achou que tinha que gritar. Então os princípios dele foram os princípios foram a água, foram ao fogo, então ele foi se movimentado pelas emoções. Por isso que as massas têm as paixões. As paixões e as emoções. Isso e o Descartes e o Pascal não conseguiram fazer. Então, perdeu 2 pontos, mas beleza. Mas ela mesmo não sabe por que perdeu 2 pontos. Isso que é duro, ela sabe que ela fez uma coisa errada. Fez errado. Por quê? Agora não sabe, mas vem a consequência. Vem as consequências. Então sempre tem princípios e consequências. Eles agiram sempre princípios. E movido pelas paixões. Pelas paixões. Que o Pascal disse, que os homens se mobilizando com as paixões, sem princípios, levam as consequências. Então vamos lá, então é isso. O homem, para terminar, o homem geômetra. Então para finalizar é o seguinte, você conceitou o homem geômetra,
você conceitou o homem do espírito da finura e conceitou sobre os princípios e sobre as consequências, a pauta que gerencia o pensamento de Pascal. Você tem alguma coisa para acrescentar nas finalidades finais, algo que você disse, você poderia ter dito, ou acrescentar mais alguma coisa que faltou? Não sei se ficou bem claro, bem claro, os dois tipos de ser humano. É o geômetra, que é o mecanicista, e finura, que é que é o intelectual, o pensador. O pensador, ele sempre está buscando os princípios. Todos os dois estão buscando princípios. Só que o intelectual, ele não vê as consequências que virão depois. Já o homem mecanicista ou geômetra, ele vai buscar os princípios e vai jogando os princípios e fazendo o andar da carruagem. O andar da carruagem. E buscando os princípios, ele vai buscando, mas isso tudo foge do senso comum. Os grandes movedores de ideias são esses dois tipos de homem. Os dois tipos de homens. Os dois tipos de homem, o geômetra e o homem da finura. Tem jeito de melhorar? Pela ética. Pela ética, mas a ética foi muito bem pouco esquecida pelos filósofos que pouco demandaram sobre ela. Tem que crer na ética e na razão dos seus efeitos. Crer na ética e na razão dos seus efeitos. Porque sem justiça, os filósofos, a moral, os fundamentos de qualquer religião ou não religioso se perpetuam no tempo e se tornam figuras folclóricas como Lula. Que figura fundamentada em princípios. Que emite profecias. Profecias que o Brasil não vai dar certo, etc, por causa disso. Porém, as consequências. Então, ele não mede, ele está medindo as consequências, que é o dinheirinho no bolso dele, né? Que foi tudo o que aconteceu. O que aconteceu com isso é claro e notório, né? Só quem não percebe que ele ficou rico, milionário. A contava gerou esses princípios. Porque são pessoas que têm a doutrina e os princípios cegos. Fica cegos e segue em frente com as provas. Ele quer prova. Ele não deu certo, então ele fica doutrinado. Tá doutrinado. Com a maioria imensa dessa turma. E ele espera um milagre. E esse milagre não acontece, vai se mantendo pelas paixões. Vai ficando a paixão, vai ficando desgostoso, vai desgostando. Ou vai gostando, vai radicalizando. E vai se radicalizando. Radicalizando. Então, dentro de tudo aí, é que eu estou tentando sintetizar a obra de Pascal, o livro Pensamento, né? Agora, em consideração final, qual recado você deixa para o mundo e para a juventude especificamente? A juventude tem que operar com ética. E tá difícil. A ética é um conjunto de normas que consegue melhorar. Mas só que como nós não temos normas com princípios bons, bem estabelecidos, nós colhemos consequências sempre negativas. Sempre o lado negativo. Tá certo. Eu agradeço, né? Muito obrigado, a exposição foi muito bem feita, muito bem colocada. E o mundo da UER, muito obrigado. E nós temos aí o próximo assunto que vocês vão abordar é sobre... Nós vamos começar ainda a falar sobre ética, nós vamos ver mais sobre... discutir mais sobre Immanuel Kant. Os pensadores, para poder falar mais sobre ética. Tá, obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. E clique aí, gostou, não gostou, né? Faz tempo que eu não faço vídeo. Mas hoje ele saiu tem um pão que eu não faço vídeo. O Norton me colocou aqui numa situação que outras vezes que eu falei de Pascal era mais nas emoções. Eu já peguei o livro, dissequei mais o livro. Já estou mais velhinho também, né? Nem tanto, mas então, obrigado pela atenção. Gostou? Clique aí na gente aí. E nós vamos colocar uma contribuição aí, precisando de contribuição, porque aqui é um jornal... Depois no próximo a gente coloca. Obrigado. Até.